Olá pessoal, hoje vamos fazer o capítulo 44, As Trevas, do livro Nosso Lar, tá bom? Continuando nosso estudo aí. No último capítulo, o André Luiz e Ulisses conversaram lá com o ministro Benevenuto, vocês lembram que a gente já fez esse capítulo? E o Benevenuto tinha ido para a Polônia, estava lá na Europa e veio relatando sobre a situação da guerra, né? E contou tudo, explicou. Depois desse encontro, e no mesmo dia da palestra do governador, na sequência dessa reunião, né, Ulisses, nesse momento que eles estavam todos reunidos lá com muita alegria, Ulisses pega, né, a cítara, que é um instrumento, e apresenta algumas músicas, né, que eram até daqui da terra, e apresenta lá para aquele grupo reunido, e aí ele mostra a sua elevada cultura, né? O André Luiz fica encantado. Então, nesse dia, o André Luiz estava vivendo grandes emoções, né? E o André Luiz comenta, né, de tantas alegrias oriundas daquele dia, daquela reunião, né? E aí ele comenta com o Ulisses a felicidade que ele está sentindo. Assim que o Ulisses acaba de fazer a apresentação, o André Luiz está super alimentado. Aí ele comenta com o Ulisses dessa felicidade que ele está sentindo, de ter aprendido tanto naquele dia, né, de ter presenciado tantas emoções e, aliás, vivido tantas emoções, presenciado tantas coisas diferentes, né? Aí ele está super reconfortado e alimentado naquele momento. E ele fala isso com o Ulisses. E o Ulisses, aproveitando esse ensejo, comenta com o André Luiz desse jeito: quando nos reunimos a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André Luiz. Então ele está falando com ele, naquele ambiente todo ali, o André Luiz estava se sentindo alimentado por isso, porque eles estavam comungando todas das mesmas ideias, não é isso? Aí o Ulisses faz agora um pequeno comentário sobre os núcleos de força. Eu vou ler aqui igual está no livro, vou mostrar o desenho também, tá certo? E vou lendo para vocês entenderem o que ele quer dizer. Aí ele fala assim, tá dando para pegar, Laís, mais alto? Aí, tá bom. Tá bom? Quando muitas almas se reúnem no círculo de determinada atividade, seus pensamentos se entrelaçam formando núcleos de força. Se for por uma atividade positiva, irá gerar alegria. Se for uma atividade negativa, irá gerar sofrimento. E todos os envolvidos irão receber o que estão buscando. Por isso que eu fiz esse desenho aqui, tá vendo? Tudo no mesmo pensamento, todo mundo recebe. Tá dando pra ver, gente? Tá dando, Laís? Tá. Todo mundo recebe, isso aqui gera um núcleo de força. Por isso que o André Luiz estava se sentindo tão alimentado. E o Ulisses continua: cada criatura viverá daquilo que cultiva. Se aqui for bons pensamentos, comungando com a ideia, reflete e todos se alimentam disso. Tá? Quem se oferece diariamente à tristeza, irá se movimentar na tristeza. Quem enaltece a enfermidade, irá sofrer com o dano da enfermidade. Tá certo? Aí ele fala assim, vou continuar: das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor, sairemos com fraternidade, esperança e amor. Mas se a Assembleia tem tendências inferiores, em que predominam egoísmo, a vaidade e o crime, sairemos envenenados com o egoísmo, a vaidade e o crime. Luiz entendeu tudo e aproveitou a oportunidade que o Ulisses estava explicando esses núcleos de força para fazer uma pergunta que ele tinha uma dúvida. A dúvida surgiu lá na palestra do governador. Ele fala assim: o governador citou, Ulisses, os círculos da terra, do umbral e das trevas. Mas o André Luiz fala assim: eu nunca tinha ouvido falar desses círculos das trevas. Ele não seria o próprio umbral? Então, o que é a dúvida do André Luiz? Ele pergunta para o Ulisses: existe outro lugar chamado trevas, que não é a zona umbralina? É isso que ele está querendo saber, né? Aí o Ulisses explica: sim, no umbral são milhares de seres que estão na zona umbralina. Ele é constituído pela multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes.
que ele está querendo falar aqui? Ele está falando assim, ó, encarna, desencarna, e não aproveita tão bem a reencarnação, fica o quê? Recapitulando experiências. Então, assim, reencarna, cumpre um tanto, né? Faz um planejamento, mas não cumpre ele todo. Aí, e adquire novas experiências negativas. Aí, então, nesse balanço dessas experiências, a pessoa fica mais o quê? Na sintonia da zona umbralina. Então, acerta um pouco, erra um pouco, e se complica às vezes até mais, né? Então, essa que ele fala que é a recapitulando experiências. Assim é que muitos costumam perder-se perturbados no caminho que traçaram. Ele está classificando aqui a zona umbralina. Aí ele fala assim, as trevas são regiões mais inferiores, ou seja, não está no mesmo nível da zona umbralina não, está mais embaixo. É formado por criaturas que preferiram caminhar às escuras, pela preocupação egoística que os absorve. Costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Aí o André Luiz pergunta, essas quedas acontecem apenas na Terra com os encarnados ou com os desencarnados também podem cometer quedas? Ou seja, eu só cometo quedas quando eu estou encarnada ou em espírito também? Essa que é a pergunta do André Luiz. Aí, que ele quer saber assim, em todo lugar a pessoa pode se precipitar para o mal? É isso que ele está querendo saber, encarnado ou desencarnado? Aí o Lísias responde, acontece em todo lugar, em qualquer lugar. O espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, encarnado ou desencarnado, não tem problema nenhum. Tá? E aí o Lísias completa, inclusive nas zonas, nas esferas superiores. Nesse caso, as defesas são mais fortes, a pessoa está mais elevada, ela tem mais conhecimento, né? Então ela tem mais resistência ao mal. Imprimindo nesse caso, quando acontece uma falta, mais intensidade de culpa. Ou seja, quando ela está mais elevada, ela sente mais culpa por ela cometer aquela falta. Aí o André Luiz comenta, a queda quase sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. Ou seja, sempre que a pessoa, na mente do André Luiz, somente o reencarnado poderia cair, ter que sofrer quedas. Espiritualmente falando, né, gente? Aí ele fala assim, o ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior, me pareciam antídotos infalíveis contra a vaidade e a tentação. Ele achou que se a pessoa estivesse em regiões um pouco acima, ela estaria imune a qualquer queda. E não é isso que o Lísias fala, ele fala assim, não, em qualquer lugar nós estamos sujeitos a quedas, encarnado ou desencarnado. E aí o Lísias continua esclarecendo depois desse pensamento do André Luiz. O problema da tentação é mais complexo. Não faltam na Terra paisagens e expressões divinas. Ou seja, o sol, a lua, o ambiente, o ar, tudo isso são expressões e paisagens divinas. Não são poucos os que compartem daqui com boas intenções e chegam lá nesse ambiente todo acolhedor, todo bonito e travam batalhas destruidoras. Nem observam o que tem de divino nas nossas paisagens. E já vão entrando o quê? Com a mente toda em orgulho e egoísmo. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade. Ele está falando assim, ó, mesmo aqui no plano físico, nós temos ambientes divinos que a gente nem valoriza, porque a nossa mente está ligada em quê? Em situações inferiores. Aí, as palavras do Silas mexeram com o espírito do André Luiz, ele entendeu, né? Porque todos nós sabemos disso. Aqui nós temos coisas belíssimas e ao lado dessas coisas belíssimas, atrocidades, não é isso? De fato, em geral, ele fala, os guerreiros estimam a destruição e muitas vezes não valorizam a natureza, o solo, nem pensam que a terra pode nos oferecer, né? Então pensando o quê? Mais em destruição. Os latrocínios e os homicídios são praticados à noite, quando a lua e as estrelas enchem um planeta de poesia divina. Aí está mostrando, né, essa contradição de que a gente recebe do alto e o que a gente faz com as nossas opções aqui. A maioria dos criminosos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos, que desprezam a inspiração divina. Aí,
o André Luiz, pensando na própria situação de queda espiritual dele, comenta: contudo, Lísias, poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona de trevas? Ele está perguntando assim: ô Lísias, você pode me falar onde fica a zona umbralina e onde fica as trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Né? Ele está querendo dizer: você me fala onde que está a zona de trevas? Aí o Lísias fala: há esferas de vida em toda parte. Não existe o vácuo. Né? Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Naturalmente, como aconteceu a nós, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a que se iniciaram da superfície do globo para cima, esquecido do nível para baixo. Ele está falando assim: André Luiz, você imaginou só as regiões espirituais do solo para cima. Esquecemos ainda que há outras regiões abaixo do solo. Tá? A vida palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá para os corpos materiais. A Terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar. A Terra não é só isso aqui que a gente vê, não. É uma organização viva, possuidora de leis que nos escravizarão ou nos libertarão, segundo as nossas obras. Né? Aí o Ulisses continua: é claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir. E nem né, porque ela já está, né? E aquela que já está elevadíssima não vai ficar embaixo, não é isso? Resumindo, devo lembrar que as aves livres ascendem às alturas. Então quem já está livre pode ir para cima, pode ir para baixo. As que se embaraçam no cipoal, aquelas que estão presas ainda nas regiões mais difíceis, elas são tolhidas do voo. Então, quem já tem conhecimento pode subir, descer, não é? O espírito liberta, ele pode ajudar nas regiões das trevas, na zona umbralina, mas a mente dele está no plano superior. Então ele tem trânsito livre, né, nessas regiões. Qual acontece nós outros que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior, também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotando o sentido divino da direção, se precipitará nas trevas, porque o abismo atrai o abismo e cada um de nós chegará ao local onde esteja dirigindo os próprios passos. E assim terminamos o capítulo 44, tá certo?